Fala galera, 3 de acréscimo tá no ar para comentar o primeiro Bavi de 2018. Uma bela merda que aconteceu no Barradão neste domingo, 18 de fevereiro. 1-1 no placar em campo, mas um jogo que praticamente não aconteceu no segundo tempo. E que não acabou. E que não acabou em campo, mas ainda tem discussão aí do que vai acontecer. Vamos aos fatos. Antes disso, Lucas Salles, nosso produtor, tá aqui. Não acharam ninguém pra vir de noite, pra ter nenhum convidado, aí chamaram a gente. Quem tava no Barradão, tava no Barradão, do Bahia. Nosso editor Yuri, também do canal SC Vídeos, que tá com um belo bronzeado de quem passou a tarde no Barradão. E rapidinho, só porque a galera fica reclamando que a gente faz muito merchan, mas tem que pagar as contas, viu galera? Isso. clubetubia.com.br pra você receber suas cervejas em casa. Gardini Barbershop Oficial ali na Paulo VI, pra dar um tapa no seu visual. E 4 Brasil Oficial, @4 com 2 T's, _ Brasil, a galera que veste a gente aqui no Bar Futebol Clube. Vamos lá, Seguinte, aos fatos. Do que aconteceu no Barradão. O jogo, no primeiro tempo foi missa, sem muita qualidade, mas o Vitória foi melhor no âmbito geral, fez 1-0. O Bahia começou o jogo melhor, teve uma cabeçada 15 minutinhos ali sensacional, 10 minutos de jogo, cabeçada do Kaique. Mas depois o Vitória foi aí, ganhando terreno, e controlou fazendo o jogo acontecer, controlou e conseguiu fazer o seu gol com o Denilson. Um lance que o Bahia reclama ali, os jogadores reclamaram, mas que principalmente no rebote da bola, que volta no Douglas. Eu achei que a bola bate no peito. Depois que eu vi o lance no peito, então o árbitro não errou. E a torcida do Bahia também reclamou no início do lance, uma disputa no ar de Iago com Thiago. Uma briga no ar, a bola bate no braço de Iago, mas Iago tá caindo, ela resvala. Não tem como culpar Jailson, pra mim não teve nada, é do lance, é do jogo. Vai bater na mão. Só dá pra culpar Jailson pela chatice que foi o primeiro tempo, porque ele parou muito, chamou muita atenção do jogo pra ele. Toda hora era ele que era o centro das atenções. Ele gosta, né, de ser protagonista do jogo, de chamar a atenção. Mas acabou 1-0 pro Vitória no primeiro tempo. O Bahia reclamou mais da arbitragem do que o próprio Vitória. Quando a bola rolou pro segundo tempo, não deu nem pra gente perceber quem tava melhor. Com relação a Jailson no primeiro tempo, o Bahia bateu, fez rodízio de faltas, segurou os jogadores do Vitória. O Vitória também bateu, foi muito cartão amarelo distribuído. E o jogo foi ruim. Foi só bola parada. O Vitória, às vezes, tentou jogar curto, o Bahia só tentava jogar longo. O Edgar Júnior era a escapatória do Bahia, volta e meia. Perdeu um gol na grande área. A propósito, é bom até a gente ressaltar isso, pro que vai acontecer depois aqui nos comentários. O primeiro tempo terminou com o Bahia uma adrenalina lá em cima, sim, a pique de perder jogador expulso, reclamando por tudo, e o Bahia tava tão puto com o árbitro, tomando 1-0 e sem motivo pra querer algo melhor no jogo, porque não tava jogando pra isso, que Edgar Júnior achou a bola na cara do gol, livre, isolou. Não, foi um lance que parece que ele descarregou a raiva do Bahia ali naquele chute. E chutou, a bola passou, caiu lá na própria torcida do Bahia, uma chance claríssima de gol que ele perdeu. Foi um exemplo de como o Bahia tava bem empilhado. Depois do intervalo, né, a gente espera que a galera vai voltar mais tranquila, não. A Vitória chegou, começou a escalonar. Começou a escalonar com o grande Vitor Vilar. Soltou pra gente. Soltou por aí. E aí o que aconteceu? Escanteio pro Bahia. Vinícius vai pra bola. Primeiro foi um reme com o diacho da bandeirinha pra cobrar o escanteio, né? Que é bom te lembrar isso. Você joga pra cá, joga pra lá. Rapidinho, só um parênteses que a galera vai falar de Jair, sem dizer que a gente não falou. Primeiro que ele deu de gandula, né, no primeiro tempo. Porra. Ele tirou a bola. O ataque do Vitória rolando. Ele sai correndo, tira a bola, fica de costas pro lance. O Vitória quase faz um gol e ele marca qualquer coisa lá. Deu tiro de meta, o zagueiro do Bahia quase fez gol. Então assim, Jailson já tava perdido, já tava sem. O primeiro tempo dele foi ruim, encheu o saco o jogo com ele, mas a gente vai chegar ao ponto de que ele não teve culpa no que pior aconteceu. Sim. Aí, vamos lá, Vinícius cobrou escanteio, a bola rebateu, sobrou. Bate na mão do William Corrêa. Pênalti claro, sem discussão, a favor do Bahia com 4 minutos do segundo tempo. Não dava nem pra ver se o time do Bahia tinha voltado melhor, não, porque foi um ataque do Vitória, ataque do Bahia teve esse. E um acaso, aquele pênalti ali completo. Vinícius perde a bola. Aí a gente faz um recorte pra lembrar que Vinícius ao longo da semana, uma postagem ao longo da semana, um tanto quanto exagerada e desrespeitosa com o Vitória, com os jogadores, enfim. Com a família dos jogadores, com os familiares do Vitória. Né? Que não concordamos, ou alguém aqui? Não, de maneira não concordamos com o tipo de postagem. Provocação no futebol existe. Ela é saudável, até certo ponto. Existe um limite para provocação também. Esqueça, isso a gente precisa. Foi aleatória, né? Porque se a gente for pegar a ordem cronológica, foi antes daquilo que o jogador do Vitória falou lá no domingo. Foi totalmente aleatório. Ele foi fazer uma graça com o grupo de Bahia, mas não se tocou de que a internet vai para todos, não só para a torcida do Bahia. Pronto, chegou nos jogadores do Vitória, na torcida do Vitória. Enfim, o Vinícius pegou a bola, bateu o pênalti. Vinícius bateu o pênalti, deslocou o Fernando Miguel. E foi comemorar. Ele chegou
A câmera está aqui, a torcida do Vitória está aqui. Ele dividindo as atenções, olhando mais para cima, fez a sua dancinha característica. Que inclusive, Está para no quem GIF tem no Twitter, é o do GIF Esporte do Vinícius Clube faz o gol, aí publica um GIF que é uma dancinha de um lado, dancinha do outro, e ele faz esse gesto. Olhando pro torcedor. E já comemorou assim esse ano também. Já. Depois ele saiu correndo por trás do gol do Vitória, batendo no peito, Olhando pra pra câmera torcida e do dizendo- Vitória, pra torcida. Não, E dizendo, Cássio- eu estou aqui, fui pra torcida. Ó, ele eu olha estou pra aqui. torcida. Ok, ele olha pra torcida. Beleza, Sim. ele olha pra torcida, olha pra câmera, olha pra torcida, olha pra câmera e diz: eu sou pica, eu sou pica, eu tô aqui, eu tô aqui. aqui. Beleza. Gente, quem nunca provocou no futebol? Você quer que eu lembre algumas coisas? Não, porque a gente pode lembrar um monte, mas vamos lá. Quando a gente tem esse tipo de comportamento de não aceitar a provocação, do tipo, posso provocar, mas não aceito ser provocado, tá errado. Sim. E também existe o limite da provocação. Sim. Nos anos 90 você tinha Viola, você tinha Romário, você tinha Túlio, que faziam e aconteciam, chegava no jogo e cumpria com a promessa da provocação. O problema é que hoje a intolerância ela está regendo a nossa sociedade. Então qualquer fagulha é capaz de provocar um incêndio. Vinícius provocou. A maneira como ele provocou na rede social e dentro de campo está certo? Não está. Vinícius também está errado. Ele vira vítima depois que a confusão acontece porque ele é agredido. Mas ele também tem a parcela dele de culpa, sim. Agora, qual é o que teria que acontecer com Vinícius caso a briga não tivesse acontecido? Cartão amarelo pra ele. Ponto. Pra ele e pra Fernando Miguel, porque Fernando Miguel da comemoração interpela ele. Sai lá segurando pra ele por fazer trás. um vem cá, cão de raça, e puxa pelo cangote. Isso. Tira a pergunta. Aí vem Canu, vem o Banco do Bahia, Aí vem onde Madre todo Teresa mundo de erra. Calcutá, Gandhi, o caralho a 4 e vira um putetê só. Na torcida, você que estava ali atrás do gol durante o jogo, qual era a sensação, qual era o sentimento na hora que aconteceu a confusão? Na hora da confusão, rapaz, a galera ficou inflamada, velho. Muito inflamada assim, muita gente descendo pra alambrado pra xingar e tal. ele, pá. E é um risco que o jogador corre, né? Como a gente tava comentando aqui antes, quando ele faz uma provocação direta pra torcida, é um risco que ele corre, porque a gente sabe que o torcedor, na verdade, na hora do gol ali, da raiva, é meio irracional. Então se a galera paixão inventa fora. de invadir ali, aí... E ainda tinha o contexto da provocação dele Da nas semana. redes social. sociais. A galera da semana. já tava meio com isso guardado, então quando ele fez a dança... Só que a foi briga generalizada não tem menos errado, mais Não. errado. Tá Claro. todo mundo no mesmo bolo. As câmeras flagraram, Cássio, claramente. Canu desferindo o soco. Rainer deu um e se saiu. Rainer deu um por trás. saiu. Denilson desferiu o soco. Esses três estão claramente no vídeo. Sim. Edson do Bahia, que já é reincidente. Isso, Sim. pegou Brian na covardia. Na covardia e Bateu, Brian. pressou o Brian na rede E e bateu. Edson naquele Bavi que Argel foi demitido, Sim. que voou as grades, que Sim, teve sim, briga sim. dentro de vestiário, teve tudo, foi Edson que começou também. Sim. Então Edson já é reincidente. E ele ainda queria voltar pra briga. Ele Pode. foi contido pros jogadores do Bahia já no vestiário que ele queria voltar pro campo pra continuar a confusão. Exatamente. E aí a confusão toda aconteceu, briga, confusão, Vinícius começa a sangrar. Eu tava assistindo o jogo em casa, não tive como ir pro estádio, tava de folga da rádio e da TV. Vinícius interpela Neilton vai pra cima dele. É claro, na transmissão, que Vinícius chega e fala: você comemora, você dança, eu não posso dançar também? Você dança pra caralho, rapaz! Você dança pra caralho! Você dança, você comemora, eu não vou mentir! Vinícius, pô, é isso que eu quero dizer, porque a gente vai ter que ter cuidado até com as palavras que vai usar, porque a provocação é do esporte, é do dia a dia até, mas existe um limite, e Vinícius talvez tenha ultrapassado sim esse limite, mas que não justifica Agora, tudo Esse que é o aconteceu. ponto. Porque é o seguinte, se a gente for pegar a comemoração que ultrapassa os limites, a gente tem inúmeras. Recentes. E recentes. Ano passado, o gol de Armeiro, que deu o título Baiano ao Vitória, foi gol contra. Jogadores do Vitória com a fonte nova só com o torcedor do Bahia. Os caras comemoraram em cima do escudo, olhando pro torcedor do Bahia. Exatamente. Tem um Fazendo um que sinalzinho. Não foi tão assim, mas em 2015 também o Escudeiro fez um gol, chutou a bandeira que tinha. Foi. No Campeonato Brasileiro da Série Aí B você, tem, 2015. aí você tem Júnior, Diabolouro, que Enterrou fez o Bahia e do pintou a As Sul, flechadas de índio. Vitor Ramos botou a máscara de Marcelo Santana. Santana, então presidente do Bahia, pra fazer chororô. Ó, gente, Isso acontece. Eu acho legal? Não acho nenhum legal. Eu acho que o limite do respeito tem que ficar muito claro para ser uma coisa bacana. Agora, o que muito me admira é ficar pegando esse histórico que existe e fingir que ele não existe para criar um contexto de surpresa ou de passou o de limite. falta de respeito, não. Não passou. A falta de respeito, O que ela, Vinícius fez? ela é mútua. O na que Vinícius provocação. fez não era motivo, nada justifica o que fez Canu, seu Fernando Miguel, nada disso. Apertasse o juiz do Jailson Macedo Freitas para ele punir o jogador. Agora, bater,
brigar. Gente, E aí... E outra coisa, não é só bater. Canu botou a base Deu e uma- deu. Não, e Canu, Deu. bicho, Vinícius Canu tem que tava ser suspenso totalmente- por muito tempo. Vinícius Mas mais é- protegido, Vinícius Tá mais na pra cara, baixo. ele tá lá segurado por Fernando Exatamente. Miguel. E aí ele vem e Canu... O que é que vai acontecer com o Canu, que é um jogador mais importante do Vitória Vamos hoje? lá. Canu dá soco, como você tava falando, Canu dá soco em Vinícius, que tá seguro. Denilson vem por trás e começa a soltar soco no ar. É uma cena lamentável. E outra coisa, eles estavam um pouco se preocupando com o fato de estarem a centímetros das câmeras de televisão. Então, as imagens estão aí para os jogadores todos serem punidos da maneira como devem ser punidos. Canu, Rainer, Denilson, Edson. Teve um jogador do Bahia que bateu, ele veio por trás, ele estava de colete, não deu para identificar. Não né? sei se foi o Becão, porque ele Mas foi assim, expulso. todo mundo tá errado. Aí o que Todo acontece mundo depois tá disso? Teve esse mangue, 15 minutos de paralisação, 15, Isso. que o gol foi aos 4, a bola só rolou aos 20. E antes da bola rolar, Jailson Macedo Freitas foi lá contar os mortos. Aí pegou, vermelho pra Rainer, pra mim, justíssimo. Correto. Vou ver as imagens. Vermelho pra Denilson, justíssimo. Correto. Pra Canu, Vermelho pra Canu, justíssimo. Vermelho pra Edson, justíssimo. corretíssimo. Becão, também. eu não vi se foi Becão aquele cara de colete. O Mas colete o de que colete deu. foi com a mão. Então, considerando que é ele, justíssimo. Isso. Vinícius, pra mim, não foi justo. Não. O vermelho. No máximo Até amarelo. Não vi se ele fez alguma coisa. Aí a gente Não, vai ver. não, ele é Mas- separado porque ele tá sangrando e fica lá perto do banco do Bahia pra ter pra ser suturado, né? Lucas Fonseca, Que nem tava nem na confusão. nem na confusão, Alguém tava, que e a gente o próprio imaginava- Mancini, Alguém que a gente imaginava que fosse ser o primeiro a chegar e que também o na próprio confusão. Wagner Mancini declarou na sua entrevista coletiva, desastrosa, diga-se de passagem, mas ele declarou que o Jailson Macedo Freitas estava tão atordoado que expulsou um jogador do Beck que não tinha nada a ver com a história, que era o Lucas Fonseca. Então, esses jogadores foram expulsos. Após isso acontecer, ficou um com 7 de linha, o E Vitória, outro, não. Não, ainda tinha mais. O Bahia com 8, o Vitória com com 7 de linha, Isso. e o Bahia com 8 de linha. Eu acho que ele tinha que ter o pulso firme na hora, já que Fernando Miguel foi pra lá pra trás. É, Tinha, mas ele quando deu ele uma viu, eu estava no Barradão. Quando ele viu que deu confusão, Foi muito rápido. já tava um bolo de gente. Nessa hora, o árbitro tem que estar lá, não. Primeiro que o banco do O Bahia árbitro tem que fica chegar. próximo de chegar, O oitavo, né? policiamento vai lá, se for o caso, pra separar os brigões, ele fica só observando pra botar todo mundo na rua. E o que a gente viu lá foi que, de fato, tinha muito jogador ali que tava querendo apartar, mas tinha muitos brigando. E quem tava brigando, que a gente viu que foi expulso, a gente viu batendo. Então, se isso aconteceu, não houve nenhum equívoco que prejudicasse o Vitória. Se houve equívoco, o Jailson Macedo Freitas prejudicou o Bahia. Porque expulsou o Lucas que não E tinha aí nada a ver. Exatamente. depois disso, me E vem... Vinícius também. Ainda tem Vinícius. E por depois exemplo. me vem seu Erasmo Damiani berrando, porque Diego Serra pressionou o Jailson Macedo Freitas, algo inédito na história do futebol, né? Dirigente pois é. pressionar no intervalo. Coitado de Jailson Macedo Freitas, nunca passou por isso. Foi isso que aconteceu, não foi? Depois vem Mancini dizer que foi o Vinícius que causou tudo isso. E embasado pelo Ricardo Davi. Então, assim, o Vitória se complicou todo. E sabe por quê? Porque na sequência do que aconteceu na expulsão, Calma, antes de É chegar pior lá. ainda, mais É ridículo pior, ainda. Só pra deixar claro, pra não ficar mal interpretado, é que a partir do momento em que ele expulsa alguém do Bahia pra compensar, que é Lucas Fonseca, que não tinha nada a ver com isso, se Jailson, se ele tivesse pensado de uma maneira mais racional, ele tentaria de alguma maneira equilibrar as situações. Mas também não dá quando você tem mais culpados de um lado do que do outro. tem que fazer ali. Ou se fosse o inverso. Ele não tinha o que fazer, ele tentou compensar, porque se ele fosse no fio da faca ali, ele não expulsava nenhum dos que tava jogando do Bahia, porque quem meteu a mão no jogador do Vitória foi quem tava na Ia ficar a reserva. diferença em 3 Já tem jogadores. isso. Ele ia acabar o jogo ali. Ia ficar a diferença em 3 Três jogadores numérico. Ele já então ele ainda tentou compensar compensou. Ele ainda compensou. Aí depois o jogo rolou, os times E desfiguraram. aí vem o erro mais grave de todos. O William Corrêa comete uma falta de jogo. de jogo em Zé Rafael. Ele se perdeu a agarra, corrida e agarrou. agarra. Ele Rafael, parou o exato. contra-ataque. Já tinha amarelo, que E ele foi tomou expulso. no lance do pênalti por reclamar. Instantes antes de Vinícius bater o pênalti, ele reclamou, o árbitro virou pra ele e deu na Caso, razão. eu ainda vou ser bem sincero com você. Eu não vi ele reclamar com o Jailson, não. Antes do pênalti? Ele não reclama. Ele fica calado, ele fica atrás. E por que ele tomou aquele amarelo? Boa pergunta, Não foi Jailson. pela própria mão da bola, não? Mas cometeu pela pênalti. própria mão Pela não é própria pênalti. mão, não sei se era. Ah, mas não é pênalti. Ele não interferiu no lance. Se fosse só pela bola bater na mão dele, Eu tive é a pênalti, impressão de acabou. lá que ele tinha reclamado. Então já Eu não já- vi o fato é, ele reclamar hora nenhuma com o Jailson. tomou amarelo, ele tinha cometido o pênalti, eu achei que ele tinha reclamado. Pelo pênalti, não sei se era lance para amarelo, não, porque a bola bateu na mão dele. Mas o outro lance foi o amarelo. Ele parou o contra-ataque. O lance foi para amarelo. Mas como ele já tinha amarelo, Sim, acabou foi sendo expulso. expulso. Aí o Vitória ficou com 2 homens a menos, porque ficou com 6 jogadores de linha, o Bahia com 8 jogadores de linha, e o jogo ainda com uns 20 minutos para acontecer. Não, tinha muita coisa Pois pra é. acontecer no jogo. E o que é que acontece? Se você tem 5 jogadores expulsos do seu time, o jogo não pode acontecer mais. É considerado WO e 3-0 pro adversário. O Vitória única diferença sabia disso. A única diferença na regra é a seguinte: é se o jogo, digamos, tivesse já o placar do jogo naquele momento Sim. das expulsões
já tivesse com um placar A mais de maior 10 do a que 0. 3 gols, tipo, se o Bahia tivesse vencendo a Vitória por 4x0, 5x0, o Acabava placar ali. seria 4 e 5x0 na Sim. súmula. Como o jogo estava empatado, o Bahia deve ser considerado o declarado vencedor com um placar de 3x0. Aí sim, vocês três estavam no estádio. Olha o que Eu tava aconteceu. em casa. Na cabine. E aí a gente vai ter que dar parabéns aqui para Daniela Leone, que fez um trabalho Já soube que espetacular. foi brutal mesmo. Espetacular na transmissão do jogo, ela estava de repórter de campo. E ela começou a flagrar uma movimentação e uma comunicação da diretoria do Vitória, fica ali naqueles camarotes embaixo do placar, com o banco de reservas. E quem estava fazendo essa comunicação era André Lima. Sim. Aí o que acontece? Daniela estava narrando tudo isso, dizendo que estava chegando informações, falando, chamou para conversar, ou seja, o jogador sai do banco para ir falar com o diretor no meio do jogo. Um fato que foram os meus olhos que viram, não dá pra negar. A falta aconteceu, o William Correia foi expulso. Antes da falta cobrada, o Fernando Miguel caiu. Já estava caído. Não, caiu. Ele cai. Cai. Aí ele cai, aí um jogador do Vitória sai logo em disparada. jogador não. Ramon. Ramon foi falar Aí, com ó, Mancini. preste atenção. Em Tem disparada. vários recortes do vídeo aí rolando pelos WhatsApp da vida, de Mancini assim, falando com o Ramon. Primeiro, não dá pra entender nada do que Mancini Não, fala aí. a Não leitura dá. labial ali tem que ser de Mas o que a gente não tem como provar isso veementemente, mas os fatos a gente pode, Porque a gente supor, sabe sim, que teve alguma instrução. que já é o Zé Vezeiro, os goleiros do Vitória caírem com o Mancini. Pra Mancini passar Pra a Mancini instrução. passar a instrução. Outros jogos já rolaram. Já rolaram isso, até aconteceu. comentaram. Ramon foi receber alguma instrução de Mancini depois da expulsão do Fala com Correia. Mancini. Aí ele volta, Vem que nem uma bala, passa direto pelo bolinho. Fala chega com em o Fernando Miguel. Miguel, dá cochichada, Fernando Miguel levanta rapidinho e começa a encher os culhões de Jair. seu Jair Marcelo Freitas. Fernando Miguel já tinha amarelo. Já tinha, tomou amarelo. depois da confusão, que ele saiu expulsão de muita Isso, gente, ele amarelo pra deu Fernando amarelo Miguel. pra Fernando E aí, Fernando Miguel ficou ali, ó, que parecendo mostra também, mosca em mostra cima também de como o Jailson. Jailson errou com o Vinícius, porque se ele deu amarelo pro Fernando Miguel, era pra ter dado amarelo para Vinícius. Não, e foi. seguiria o jogo, mas infelizmente não Ficou aconteceu. ali, ó, rodando. E Jailson deve ter percebido a malícia. Fingiu que não viu. Bruno Bispo. Gente, Zagueiro. teve uma falta pro Bahia. Era a do mesma lado falta, a direito. bola não rolou depois disso. Tá uma falta pro Bahia. Beleza. Bruno Bispo tá dentro da área. Ele sai da onde ele tá e vai lá perturbar a Leone. Como você percebeu, você até falou que a Leone tira a bola. Tira a bola antes dele. E Bruno Bispo continua ali. Depois, ó, Velho, Bruno Bispo, ele tá. Ó, a câmera tá focada nele. Ele tá até assim, meio. Não sei se é contragosto a palavra, ele tá meio desconfortável de estar ali. Aí ele chega, dá uma bicuda na bola. ele dá uma bicuda na bola, que na hora a reação do Na Jailson. cara do Jailson. A gente faz assim, ó. Nem Jailson acredita Acredita no que que Bruno tá Bispo fez aquilo. E Bruno já sai meio que cabeça baixa, Fiz merda. Fiz merda. sabendo o que tava fazendo. Sabendo. Ele Sabia sabia que que tava ele. fazendo. só E Jailson, botava o pera, jogo. pera, Não, antes de Jailson, enquanto estava na perplexidade dele, contemplando a merda que Bruno Bispo tinha feito, Brian vem desesperadamente, interpela Jailson Cheio de e gesto. diz: meu filho, você não vai expulsar meu zagueiro, não? É isso que ele, em Ou outras seja, palavras, disse. Se o Vitória, Jailson. se o Vitória quisesse de fato acabar com o jogo, o que é uma atitude absolutamente covarde e absolutamente vergonhosa. Desportiva. Vergonhosa. Uma vergonha. Fizesse uma falta dura no meio campo, uma porrada, ficaria menos feio. Foi claro e evidente a expulsão de Bruno Bispo. da maneira Pra melar que o foi. baba, mas não fez Intencional. Infantil. Sabe aquele negócio que você vai empenar o baba? É isso, vou enterrar, Levar a bola pra casa, a bola é minha, vou levar a bola pra enterrar, casa. vou enterrar. E aí o Vitória teve essa atitude lamentável, Expulsão de Bruno Bispo, o jogo vergonhosa, acabou. e o jogo acabou. Agora, Aí tem um recorte. Na torcida, Yuri, você tava lá. O que é que os torcedores estavam dizendo? O clima entre os torcedores. Eu acho que a maioria da torcida gostou, comemorou que estava acabando o jogo. Não sei se por medo de perder pelo resultado do jogo mesmo, mas eu acho que a maioria comemorou, aplaudiu o time e tal. Que tá errado também. É verdade. Não se pode aplaudir jogadores que têm esse tipo de atitude, não se pode aplaudir a atitude. Até porque quando a gente estava com 2 a menos, com 1 a menos, ainda dava, a Vitória pressionou. Mas melhores chegou, chances teve foram do falta, Vitória, né, Hilton? Vitória Chegada com da área. superioridade numérica, as melhores chances foram do Vitória. Tome O Bahia 5, superioridade tome numérica. 5, tome 4, tome 6, tome até 7, que E vocês na torcida conhecem muito do. Na bem. torcida do. Mas perca em campo. Perca Mas- dentro de campo, e sabe porque o que é sair pior de disso? campo é muito pior. sabe o muito que é pior disso, bicho? Pra mim, o que fica mais grave, a atitude do Vitória foi vergonhosa. Vergonhosa. E os dirigentes passarem pano, infelizmente não é surpresa pra mim, sabe por quê? Porque o coração fala mais alto, tá todo mundo de cabeça quente, e aí era melhor ficar calado. Também acho. Porque Mancini falou um cara de besteira e não viu nada. Ele não disse que não vi, ficou defendendo, dizendo que Vinícius foi o principal culpado de tudo que aconteceu. E assim, Do jogo fazer um determinado. recorte que eu acho que além de ser vergonhoso, é um absurdo com o torcedor que tá lá no Esse é o ponto estádio. que eu vou chegar, Eu tava na exatamente. torcida Não só do. com quem tá no estádio, em qualquer Não, lugar qualquer do mundo lugar. todo. Eu tava Isso na- vai rodar o mundo. Eu tava na torcida do Já Bahia tá. hoje e assim, logo após quando o juiz terminou o jogo, foi uma. A gente vê a torcida do Bahia revoltada, assim. A torcida do Bahia queria o jogo.
Entendeu? Muita gente xingando o Vitória, xingando a atitude do Vitória, porque pô, você tá ali no estádio tomando sol. A torcida visitante normalmente fica mais de uma hora lá reclusa até poder ser liberada. Você pega trânsito, pega aquele acesso ao Barradão, que já não é dos melhores para a torcida visitante. E você vê apenas 50 minutos de jogo, fora os gastos que a pessoa teve financeiro para chegar até lá. Então, é isso, que é uma falta de respeito de várias formas, com a pancadaria, depois com a negação de ter jogo, que ainda é e aí pior, fica aí dizendo, torcedor vai pro estádio. Fica a gente pedindo para ter paz no estádio, jogadores perfilados antes do jogo pedindo que paz. Que é outra paz. hipocrisia. Se o negócio de Vinícius não desceu goela abaixo, não tinha que estar abraçado com ninguém. Não tinha que estar abraçado ninguém abraçava ele, ninguém abraçava o jogador do Bahia. A gente está discutindo a questão de provocação em 2018. Pelo amor de Deus, o futebol não pode ser tão refém desse politicamente correto, insuportável que rege a nossa sociedade, que hoje está doente. A intolerância, ela é algo absolutamente condenável, absurda, só que infelizmente ela é o pilar da nossa sociedade hoje. Você não pode falar um ai fora da curva que você tem que ser condenado, taxado disso, taxado daquilo. Vinícius provocou. O Vitória já provocou diversas vezes, só que dessa vez a provocação veio de Vinícius. Por vida de Brian, que ele tá pedindo sangue, que não teve nada demais, já teve também gente achando que foi um absurdo. Era demais. Não teve nada demais, faz parte do jogo, faz parte do clássico, faz parte do esporte, faz parte do futebol. O que a gente não pode ter é a intolerância, é o revide, né? Essa violência, essa grosseria, essa barbaridade que fizeram com o Bavi de hoje. A gente torce também para que fora do estádio a gente não tenha nenhum relato de violência. Pelo menos a gente está gravando aqui agora, são 9h30 da noite de domingo, não teve nada ainda. Outro parênteses que eu ia fazer também. Esperamos assim, que não tenha tido. Tirando os fatos das torcidas organizadas que tiveram, a gente viu, teve alguns fatos de manhã. A gente já sabe o que acontece. Tiroteio, a chegada acho que era da torcida Bambu também, teve algum princípio de confusão. Mas o clima ao redor do estádio, com os torcedores que não são de torcidas organizadas, é de paz. Quem chegou pela torcida do Bahia, quem chegou pela torcida do Vitória, a gente não viu nenhuma confusão ali no entorno do estádio, né? Que contrasta com o que a gente viu. E agora isso abre margem para o Ministério Público emitir outra recomendação para voltarmos a ter torcida única. No momento que a gente comemora a torcida dividida, né, termos duas torcidas no estádio de novo, acontece isso. E na Fonte Nova, quando teve a briga generalizada, a gente estava comemorando a torcida mista. Sim. Ou seja, basta a gente avançar um pouquinho que a gente consegue regredir. Né? E aí, dessa vez partindo de dentro do campo. A gente tem... Mais uma vez. Exatamente. O exemplo foi dentro do campo. E esse é um ponto que a gente deve abordar, porque é o seguinte, a postura do Vitória foi patética. Ponto. A postura dos jogadores, patética. Nada tem a ver o Barradão com isso. Porque o que acontece é o seguinte, o pessoal fica numa doença quando essas coisas acontecem. E já arranjaram uma teoria conspiratória de que isso era um movimento para interditar o Barradão. O que é que tem o Barradão com isso? Nada. O jogo aconteceu tranquilo. Se dependesse do Barradão, não tinha problema nenhum no jogo. E tem um detalhe que a gente precisa também falar da torcida dividida, mas infelizmente teve um momento na transmissão que flagrou torcedores do Bahia brigando entre si. Dentro da torcida do Bahia, não foi? Exatamente. Não consegui apurar o certo o que aconteceu, mas teve uma briga dentro da torcida do Bahia. Uma Bahia. galera se juntou pra bater num cara lá que teve que sair correndo nas escadas. E quando ele tava subindo, teve um cara de cima que deu uma pesada nele que ele acabou caindo. Então, mais uma vez reforça que o indivíduo que briga, ele quer a camisa que ele está vestindo, ele tem que ficar recluso em dia de jogo, ele não pode entrar em estádio. Ele não quer nem brigar, Cássio, com o diferente. Não, ele briga entre si, ele quer vai brigar, ele quer confusão. Ele vai brigar hoje, aí não vai acontecer nada com ele, amanhã ele vai brigar de novo. E sabe o que é o pior disso tudo? A gente, que ao longo aí de quase 2 anos tem propaganda paz, torcida mista, torcida dividida, fazendo um trabalho aqui que a gente quer levar sempre bom humor, a resenha, não à toa é resenha Futebol e Birita, é o nosso lema aqui do Bar Futebol Clube. A gente tinha se programado para fazer essa gravação aqui logo após o jogo, para falar do calor do jogo, festa, falar de resenha, de festa, comemorar gol, fazer decoração, brincar, provocar exatamente, uns aos outros. A gente nem falou de futebol. O mínimo que a gente falou foi de futebol. A gente nem falou de futebol. Outra coisa que eu queria comentar como torcedor do Vitória é que na saída do jogo eu percebi que, tipo assim, 90% da torcida tava, tipo, achando de fuder, ter a briga, pá. Não vou ser hipócrita de dizer que na hora da confusão lá, não falou isso mesmo, você também inflamou, tá, mas pensando racionalmente, eu acho que, tipo assim, a gente faz tanta campanha, vocês estão falando mais pelo lado de jornalista, mas eu como torcedor e vejo outros grupos de torcedores fazendo campanha para ter um Bavi da paz entre as torcidas, a gente fala muito das torcidas organizadas e acabou que hoje foi um exemplo que até a própria torcida, o torcedor comum apoia a violência, sacou? Então acho que se você prega a paz fora dos estádios, não adianta nada você apoiar esse tipo de exatamente. Bom, Cássio, a verdade é a seguinte, eu queria deixar isso registrado, porque como torcedor do Vitória, como jornalista, como homem, como uma pessoa dessa sociedade, eu estou absolutamente, muito obrigado, absolutamente envergonhado com tudo que aconteceu hoje no Barradão, com esse escalonamento
de merda que a gente viu hoje lá no Barradão. Desculpa até o termo, eu sei que tem criança que vê a gente, mas tem momentos assim que a gente tem que amadurecer, que a gente tem que aprender, porque não adianta ter tanto erro e a gente não conseguir aprender do limite da provocação, que foi ultrapassado, da briga, da recusa de se praticar um esporte. Atitude antidesportiva. Da atitude completamente antidesportiva do Vitória. Do desrespeito com o esporte total, com o esporte como um todo. E a gente vai ter, infelizmente, o Bavi sendo divulgado para o mundo. Já está sendo, já tá por conta de um WO. O jogo que não acabou. Tiveram amigos meus que falaram, rapaz, eu preferia ter tomado de 6, de 7. Exatamente. É digno. Lógico. Não, se o Vitória consegue um empate ou até ganha o jogo com 3 jogadores da frente, essa é história. É, olha o que o Grêmio fez a Batalha dos Aflitos. Pois é, pronto, bem lembrado, Cássio. Bem lembrado. O Grêmio teve um cara de jogador expulso, uns 15 pênaltis contra. Eu queria voltar para esse ponto. Na hora da briga, da confusão, teve gente que apoiou a agressão de Canu por causa da provocação, mas o que é que justifica você forçar uma expulsão para encerrar o jogo? Eu queria entender. Eu queria entender qual é a lógica. O que é que justifica? Tem argumentos que justificam que algumas pessoas acham que justifica Canu ter agredido o Vinícius. E aí forçar a expulsão, o que é que justifica isso? Nada justifica. O medo, olha o outro exemplo, o medo de perder, veja só. O medo de perder um jogo. O que é que vai acontecer? Perder, vai perder. O placar vai ser 3-0. O medo de perder fez com que o Vitória perdesse o jogo. Pelo artigo 56, parágrafo 4 do Regulamento Geral de Competições da CBF, não é Federação Baiana de Futebol não. O Vitória vai tomar 3-0. Isso. Vai ser WO pelo placar de 3-0. Ou seja, o fumo vai entrar de qualquer jeito. Só que o fumo maior já entrou independente do que aconteceu nos tribunais. Se o tribunal der 5-0 pro Vitória de alguma maneira esdrúxula, fora as punições. já é uma vergonha. Fora as punições. Vai abrir margem para algumas punições. Então o que a gente fica mais assim, eu pensei que em 99, aquela situação de Itapajipe, aquela palhaçada do Clube de Regatas de Itapajipe, 99, ia ser o cume da vergonha. Já encontrei uma bem parecida. Mas na Bahia tem precedente. É incrível, porque a cara de Itapajipe foi uma vergonha. Porque até porque o Bahia foi o Itapajipe, né, que entrou na justiça porque não queria ter Bahia no Barradão. Uma semana depois teve clássico no Barradão também. Decisão da Copa do Nordeste. Pois é. Né? Então, aquilo foi um negócio absurdo e eu fiquei com vergonha. E além de tudo. Hoje eu tô com vergonha de novo. Não, tá todo mundo com vergonha. E nas redes sociais, os embates nas redes sociais é algo que a gente não consegue conceber. Como que tem gente que diz aquilo que consegue twittar? No Twitter mesmo tá um absurdo. Aí você tem que ter filtro, então não entra. Senão você vai ficar muita besteira. A intolerância praticada nas redes sociais. Principalmente porque o pessoal veste a camisa para opinar sobre coisas mais importantes. Que eles deveriam ter um bom senso de criticar de uma maneira mais desapegada para tentar melhorar o futebol como um todo. Porque hoje a gente viu 18 mil pessoas no Barradão. Normalmente a gente ia achar esse público patético. Mas a gente acha até legal nos últimos anos, tá porque legal. A média... Uma nova via de acesso, inclusive, ao estádio. Muito boa, inclusive. Exatamente. Então a gente tá comemorando esse tipo de coisa porque o futebol tá ficando desinteressante. O cara pagou a nota para ir pro estádio. O cara gastou o domingo dele todo na função do estádio. Que abre precedente da fila do Vitória. O torcedor pegou 3, 4 horas de fila pra comprar. A gente não vai ficar surpreso se ao longo da semana aparecer no noticiário algum torcedor entrando na justiça, inclusive, com o jogo. Aí abre brecha pra muita coisa. Porque é isso, o desrespeito foi absurdo. Eu fico imaginando o cara saiu de casa com o filho, pegou um ônibus. Pera aí, Humberto Farias, que é meu amigo de Cássio, ele levou a filha dele hoje, que acho que não tem nem um ano, e entrou com o Bruno Bispo. Bruno Bispo entrou com ela no colo. Primeiro Bavi dela, olha o exemplo. Pode ser até que ela não lembre, não reconheça, mas pro pai que levou pra sempre, o primeiro Bavi, que ele levou a filha, isso tudo acontece. E o Humberto, que bom, ainda tem o conforto de sentar tranquilamente num camarote e tudo. Vai de carro, voltou de carro. Aí o cara que voltou de ônibus, com um guri de 10 anos, meu pai, aconteceu o quê? Por que o jogo não acabou? Por que o jogo foi quanto? 50 minutos de bola rolando. Foi quanto? Ou seja, a gente vai ficar com essa resposta para sempre. Eu tenho uma carreira muito culta de comentário esportivo, mas eu já tenho, para mim, o pior jogo da história. Tem. Da minha carreira. Com certeza. Porque vivemos hoje uma vergonha do futebol. O futebol perdeu hoje, feio, de goleada. E você pode discordar de mim, vai dizer, porque ele vai... Não, mas o Vitória, para mim, foi um protagonista disso, porque até as expulsões era do jogo. A partir do momento que você deliberadamente força a expulsão para encerrar um jogo, você desrespeita todo mundo que está ali. E foi isso que aconteceu. E sem justificativa aparente, né? Até porque, como a gente comentou aqui, todas as expulsões foram justas. Não tinha uma justificativa para isso. Quantificar ou qualificar erro, como a gente até fez aqui, que a gente falou do erro de Vinícius, da provocação, da briga, depois a gente foi... Eu acho que chega um momento que está todo mundo errado. A verdade é essa, é que todo mundo errou. Todo mundo tem a sua parcela de culpa, mas todo mundo errou. E esse Bavi que não acabou em campo, vai ter que acabar nos tribunais, mais uma grande mancha na história do futebol baiano. Se é esse o futebol baiano que os nossos clubes, os nossos jogadores, os nossos dirigentes querem,
Esse eu não quero não. E trabalhar desse jeito fica cada vez mais desgostoso. Acreditem naquilo que eu estou dizendo, porque ouvir até o que a gente ouve, quando a gente tem um posicionamento, que eu acho que é o correto, você pode discordar, mas eu falo aquilo que eu estou sentindo, eu falo aquilo que eu acho que é o que está acontecendo naquele momento, é uma questão de opinião, e a opinião cada um tem a sua, mas a falta de respeito com o que cada um está dizendo, porque eu não estou coberto de razão, o Cássio não tem razão, Yuri não tem, Lucas não tem, você que está nos assistindo também não tem, mas essa falta de respeito, essa intolerância, mais uma vez batendo nessa tecla, é o que prejudica nossa sociedade como um todo. E o futebol, como um pilar que rege a sociedade brasileira, não pode ser vítima de tudo isso que está acontecendo com ele. E só para não deixar passar, por que eu faço uma crítica ao campeonato? Já que os jogadores que protagonizaram isso, apesar de ser os jogadores dos principais filiados, Sim. porque o Campeonato Baiano vem há muito tempo perdendo sua credibilidade fora de campo, não é só dentro de campo, não. Organização, tribunal, brigas sem sentido, Qualidade decisões do jogo. sem sentido, qualidade do jogo. Gramado, E eu vou lhe dizer uma coisa, duvido, se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro de Série A, que muitos desses atletas tivessem agido como agiram hoje. É porque sabe que o Campeonato Baiano é um mangue. Então vamos esperar, pelo menos, punições decentes para ver se restabelece o respeito. Porque hoje foi mais uma vez uma falta de respeito, não com o torcedor, muito claro, mas também uma falta de respeito com o campeonato. Foi um campeonato sério. negro. Um campeonato sério. O jogador ia ficar com o cu no ponto e fazer o que fez. Essa é a verdade. E as imagens estão aí. Só não vê quem não quer e as punições estão aí para serem aplicadas. Só não pune também se não quiser. Tchau, e não tem gracinha hoje não, que foi tudo bom, merda.